Já se perguntou o que acontece numa gira de desenvolvimento? Se vai incorporar rápido, como é uma gira em desenvolvimento? Se é algo difícil, se vai demorar, o que tem que fazer? Quer saber mais? Vem saber com a gente. Um filho de Beba que tem fé. Nós temos fé. Um filho de Beba que tem luz. Nós temos luz. Para iluminar nosso lugar. Vai Oxalá. Olá, sou a mãe Priscila das Águas, estou aqui no canal Pai Léo das Pedreiras, no nosso quadro Início Mediúnico sobre o desenvolvimento mediúnico. Antes de a gente começar no nosso assunto de hoje, eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, que ajuda o nosso canal a impulsionar e trazer cada vez mais e chegar na nossa meta de 500 mil inscritos. Então manda para todo mundo da sua rede, para os seus irmãos de santo, para sua família, para quem entenda mais sobre a nossa religião. Bom, o nosso tema de hoje é o que acontece em uma gira de desenvolvimento. Muitas pessoas perguntam a nós, né, como é uma gira em desenvolvimento. É lógico que cada casa, cada terreiro tem a sua forma de desenvolver. Tem terreiros que acabam desenvolvendo no mesmo dia da gira, outros terreiros, como o nosso, tem um dia específico de desenvolvimento mediúnico, né? Então, eu não vou falar de uma coisa que é certa, né? Porque cada um vai ter a sua forma de entendimento, mas a gente vai falar uma coisa ampla de como acontece uma gira de desenvolvimento, principalmente para os médios que estão no início, que têm essa dúvida. E o que que é uma gira em desenvolvimento? A gente tem que entender que uma gira em desenvolvimento, né, é um espaço sagrado dentro do terreiro, né? Para nós, o Divina Luz, o nosso dia de desenvolvimento mediúnico que acontece de quarta-feira, é um trabalho fechado só para os médios, é um momento de muita evolução espiritual, não só para os médios que estão começando, mas também para aqueles médios que, né, que já fizeram seu Mansi, que já tiveram suas consagrações, porque todo desenvolvimento mediúnico, né, nós aprendemos a ser diferentes, nós aprendemos com as nossas entidades, às vezes surgem entidades novas, então todo mundo numa gira de desenvolvimento participa, não é só aquele médio que está no início, até porque, como eu vou falar em todos os vídeos, nós estamos em desenvolvimento mediúnico eterno. Então, uma gira de desenvolvimento é um momento sagrado, né? Todos têm que participar, do mais novo ao mais velho, né? Para que até mesmo precisa dos mais velhos, daquele que já tem uma caminhada espiritual, para ajudar, para estar na sustentação, para auxiliar nos medos e nas inseguranças dos médios novos, né? E quando nós temos uma gira específica do desenvolvimento mediúnico, por quê? Nós, né, do Divina Luz, a gente sempre teve essa quarta-feira de desenvolvimento mediúnico, há 15 anos nós fazemos assim, né? Mas conhecemos dirigentes, casas que atuam com desenvolvimento mediúnico na gira, né? Com os consulentes e tudo mais, né? Mas para nós, o que a gente entende do desenvolvimento mediúnico, que é um momento muito particular, é um momento que a gente precisa amadurecer os médios, e às vezes dentro de uma gira aberta, a gente não consegue isso. Então, dentro de um trabalho de desenvolvimento mediúnico, a gente consegue deixar um ambiente seguro, né? Um ambiente acolhedor e dando foco ali no desenvolvimento, nos ensinamentos daqueles médios que estão começando a sua espiritualidade. E a gente tem que entender que antes de qualquer coisa, o médium ele tem que sim se preparar, né? A gente falou nos outros vídeos da importância de conhecer a casa, de conhecer a religião e tudo mais. Então, dentro de uma gira em desenvolvimento, há essa preparação energética. Acontecem as defumações, as orações, né? A concentração, a firmeza do ambiente, para que tudo aconteça da melhor forma, né? Num amparo ali espiritual, dando proteção para aquele médium que está tendo suas primeiras conexões espirituais, né? E aí, o que que a gente vai falar agora? O que acontece na prática, né? Cada casa vai ter a sua forma de conduzir, eu vou falar isso direto aqui, né? Porque a minha verdade não é a verdade do outro e tá tudo bem, né? Mas dentro daquilo que eu entendo do desenvolvimento mediúnico, da minha vivência de desenvolvimento, né? Da minha vivência hoje no desenvolvimento mediúnico eterno, porque sempre estarei em desenvolvimento, e da minha vivência como, né? Uma pessoa que auxilia os médios em desenvolvimento. Hoje no Divina Luz eu sou responsável pelo grupo de desenvolvimento mediúnico, né? E através de aulas teóricas, de aulas práticas,
né? Eu tento trazer essa leveza para os médios em desenvolvimento, mostrar que tudo é mais leve do que a gente imagina. E quando a gente tem isso na nossa mente, quando a gente entende que é tudo mais leve, que tudo é mais fácil, vamos dizer assim, na prática fica mais tranquilo, né? Às vezes tem médios que ficam na prática muito travados, com muitos medos. Por isso que a gente ensina o quê? A concentração, a forma do médium entender, né? Como que ele consegue se conectar, né? Então, como ele consegue tirar os problemas do dia e se conectar naquele momento. Então, existem várias formas na parte teórica que eu passo para os médios, né? De ensinamentos, de textos e tudo mais, onde a gente vai afinizando o médio com essa energia e mostrando que tudo é mais fácil, né? Quando o médio coloca muitas travas, muitos medos, ou até mesmo animismos que vem na mente dele, ah, meu preto velho tem que estalar os dedos, meu caboclo tem que bradar, meu marinheiro tem que vir cambaleando. Quando os médios criam essas coisas, eles acabam travando, porque às vezes no início a entidade não vai fazer isso, né? E tá tudo bem, né? Eu conto uma história que a Jurema, que é a minha cabocla de coroa, ela começou a falar e começou a andar depois de um ano do meu desenvolvimento, né? Então, durante um ano, ela ficava parada de olho fechado. Então, cada entidade vai ter a sua forma de manifestação. Não existe um certo e não existe nada errado. Então, na prática, né, acontece dessas formas. E aí eu vou colocar, né? Eu fiz umas anotações aqui e como que acontece na prática? A primeira são exercícios de incorporação consciente. O que que seria isso? O médio orientado a se abrir à vibração dos guias, né? Sentindo os primeiros sinais sutis de aproximação espiritual. Então, ele vai ter primeiro esse momento de quê? Do calor, do arrepio, os formigamentos, os movimentos involuntários, né? Que a gente tem no início do desenvolvimento. Não vai ser forçado uma incorporação, ele tem esse momento de sentir. Eu sempre falo isso para os médios, principalmente do começo, a Umbanda ela tem que ser sentida. Então são exercícios que são feitos que o médio ele vai tendo, né, às vezes o balanço, né, e ele vai sentindo esses sinais sutis, né, movimentos involuntários, às vezes de querer ficar com o braço levantado, às vezes de querer abaixar, né, às vezes de querer ficar com o joelho no chão, né? Quando é caboclo, às vezes muitos médicos relatam isso, né? O número 2, treinos com pontos cantados e atabaque. O atabaque, ele vai ajudar, né? O médio a ter essa ligação com a linha que está sendo chamada, né? É lógico que com o tempo a gente tira um pouco isso do médio, porque às vezes os médios ficam viciados, somente quando contar tal ponto uma entidade vem. Não existe isso, né? As entidades sabem o momento de vir e o momento de ir embora. Então, a forma dos pontos cantados, das palmas, do atabaque, ajuda nesse transe, nessa vibração, a elevar a nossa vibração para o contato mediúnico, né? Para ter essa forte conexão emocional com as nossas entidades através do canto. Número 3, né? Tem algumas casas que roda, que faz a roda, que tem os passes e a incorporação supervisionada. O que que é isso? Com o tempo, o médio pode começar a dar passes energéticos nos irmãos ali da auréola. Isso depois de um tempo, a gente coloca os médios para dar passe. O que que seria isso? Para o médio também criar uma confiança entre ele, né? E se soltar. E aí é muito mais fácil às vezes, ele se soltar com um irmão de auréola, uma pessoa que está ali junto com ele, né? Então existe às vezes dentro da gíria de desenvolvimento esses momentos de passe, esses momentos que os médios incorporados, né, vão demonstrar ali, sentir a energia da entidade de uma forma diferente, atuando no passe. E aí, quando a gente atua no passe, a gente, né, as entidades colocam algumas intuições explicando por que que ele está com a mão ali e tudo mais, né? E uma coisa importante dentro do desenvolvimento mediúnico são os feedbacks. Por isso que é importante o contato seu com o seu dirigente, com a sua dirigente ou com seus irmãos ali de corrente, né? Precisa sim, né? Ao final da gira, ou às vezes, né, se junta ali no começo da outra gira para conversar, para perguntar se tem alguma dúvida, né? Se você sentiu equilíbrio, como que está o seu entendimento daquilo, né? Dentro do que eu passo hoje dentro do desenvolvimento mediúnico, eu tenho muito essa troca, porque antes da prática, né?
uma hora antes da prática, nós temos a parte teórica. Então, na parte teórica, toda quarta-feira, eu converso com os médios em desenvolvimento, né? Às vezes eu trago um assunto ali que eu sei que foi ponto de interrogação no último desenvolvimento. Então, é importante essas orientações. Por quê? Um desenvolvimento mediúnico, se ele não tem orientação, ele não é um desenvolvimento mediúnico. Ele precisa, sim, ter um caminho, né? Ele precisa ter um entendimento do médium entender o porquê que ele sentiu aquilo, o porquê que ele teve tal arrepio, o porquê que a entidade está vibrando dessa forma. Ele precisa ter esse feedback. Por isso que eu volto lá atrás. A importância de ter um desenvolvimento mediúnico focado ali nos médios. E não, às vezes, no meio da gíria, que às vezes a gente não consegue dar atenção da forma que precisa ser. E aí, dentro de tudo, como você já sabe como funciona o desenvolvimento mediúnico, se você está dentro de um desenvolvimento mediúnico, o que você precisa saber antes de entrar na gira, né? Lógico que cada casa vai estar as suas âncoras, né? Suas formas de lidar com tudo isso, mas uma coisa legal para a gente falar é que não crie expectativas irreais. Às vezes os médios criam expectativas, né? E às vezes você não vai incorporar nas primeiras giras, o seu caboclo não vai bradar, o seu preto velho não vai estralar os dedos, a sua criança não vai correr. É normal, então não crie expectativa. Sinta cada momento, sinta cada gira de desenvolvimento, né? E vai trazendo esse momento, né? Vai sentindo, vai trazendo essa afinidade energética com as suas entidades. Outra coisa é cuidar e zelar da sua energia, do seu corpo, com os banhos de ervas que os seus dirigentes falam, né? Fazendo sempre uma oração, se conectando, procurando estar naquele dia um dia mais tranquilo, não se aborrecer, para que a sua energia consiga estar mais leve para receber essas energias. E outra coisa legal é seja humilde com você mesmo e com os outros, né? Você está aprendendo, e isso é maravilhoso a gente estar no local de aprender. Então não tenha vergonha de errar, de sentir, de viver esse processo com verdade. Você tem que ter a certeza que as entidades, os guias que estão ali, sabem exatamente quem você é. E te amam dessa forma. Às vezes nós somos um pouco mais lentos, às vezes a gente não se dedicou tanto naquele dia. Tudo bem, seja humilde com a sua energia e com o seu momento. Não tenha medo de errar, até porque é nessas horas que a gente tem que errar. É o desenvolvimento mediúnico que a gente erra para a gente aprender a se tornar médios melhores. Então, não tenha medo. Uma coisa legal que eu gosto de falar para quem está no desenvolvimento mediúnico é tenha o seu caderninho, o seu diário, escreva ali cada momento. Hoje eu senti meu caboclo dessa forma, na outra gira, hoje eu senti dessa forma. Porque quando você chega, depois de um ano de desenvolvimento, você vai ler isso, é muito legal. Você vai reparando essa evolução. E às vezes, dentro de uma gira, né, ali no nosso dia a dia, a gente acaba, às vezes, não tem tanta essa percepção, mas depois de pegar o papel e ler e mostrar ali a nossa evolução, é muito legal, é muito gratificante ver o quanto a gente evolui dentro da espiritualidade. Bom, acho que é isso. Me deixe aqui nos comentários, eu gosto de ver os comentários de vocês. Você participa de uma gira de desenvolvimento? Como é o seu desenvolvimento mediúnico? Ou se já participou? Se você não participou, qual é o seu medo? Qual é a sua expectativa? Coloque aqui, né? Mas não se esqueça, antes de colocar o comentário, dar o seu like, né? Ativar o sininho para que você receba as notificações do nosso canal e se inscreva também se você não é inscrito e compartilhe essas informações. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e saravá! Filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Para iluminar nosso lugar.